Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vida cristã, livro, maternidade, vlogs do dia a dia, de uma vida cotidiana, considere se inscrever aqui no canal, que tem vários vídeos sobre esse assunto. E hoje eu vou mostrar pra vocês os 10 livros que eu li no ano de 2025. Esse é um número pequeno, relativamente pequeno, mas esse ano eu tive uma neném, enfim, muita coisa mudou. Contudo, eu acredito que as indicações que eu farei aqui serão muito proveitosas. Então, continue aqui no vídeo e antes de você finalizar, eu peço que você deixe um like, deixe um comentário, enfim, isso me ajuda bastante. Ok, vamos lá. O primeiro livro, na verdade, os dois primeiros livros não estão aqui comigo. Um tá emprestado e o outro eu li de forma digital. Mas o primeiro que eu gostaria de indicar foi o primeiro que eu li no ano, que é O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Maternidade. Eu vou deixar uma imagem aqui, uma ilustração, que é da Cássia Kawamura. Ela fala o mínimo que todo mundo precisa saber sobre maternidade. Então, ela fala desde o parto, né? Ela é mãe de muitos filhos, então ela fala muito sobre o parto natural, como para ela foi lidar com essa demanda tão importante da mãe, especialmente para mim, que sou mãe de primeira viagem. É muito importante saber sobre isso. Ela fala sobre criação de filhos, sobre casamento. Ela mora no Japão, então ela mora em outro país, ela tá longe da família dela. Então, assim, é um livro muito enriquecedor, é um livro super curtinho, eu acho que eu li em 2 dias. E eu emprestei pra uma amiga que tá grávida, de tão legal que eu acho, então eu emprestei pra essa amiga. E é um livro, assim, maravilhoso, é um livro, um tipo de livro que a gente precisa reler, porque tem muitos ensinamentos bem bacanas. O segundo livro que eu gostaria de indicar pra vocês, também vou deixar aqui, é Introdução à Educação Cristã Clássica. Eu sou professora, eu sou mãe, eu sou cristã, então eu achei muito importante que eu me aprofunde cada vez mais sobre a educação, especialmente sobre o cristianismo. Afinal de contas, eu sou cristã, eu tenho uma cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã nada mais é do que ver tudo na nossa vida, né? Tudo que está ao nosso redor, inclusive a nossa profissão, segundo as óticas do cristianismo, né? Como é que a gente pode ensinar, como é que a gente pode exercer aí a pedagogia de forma a glorificar a Deus e ensinar as crianças de uma forma que glorifique ao Pai de forma verdadeira e excelente. Agora vamos finalmente aos livros que estão aqui comigo. O primeiro livro que eu gostaria de mostrar, que na verdade é o terceiro dessa lista, é o Produtividade Redimida, do Alan Porto. Esse livro é uma preciosidade. Ele acalma muito no nosso coração no que diz respeito à produtividade. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer muitas coisas em grande volume, mas ele traz lições preciosas, dizendo que de fato não é pela força do nosso braço, é tudo graça do Senhor. E aqui, além de ele falar sobre uma produtividade que glorifique ao Senhor, que faça sentido tudo aquilo que a gente faz, ele também dá sugestões, né, de como organizar a nossa agenda, de como organizar, não é, filha? Minha filha tá aqui, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. De como organizar a nossa rotina. E uma das coisas que eu gosto muito nesse livro é que ele alinha muito as nossas expectativas, sabe? Principalmente em relação ao fato de que muitas vezes a gente se vê extremamente atarefado de coisas, mas de coisas que nem são tão importantes assim. Inclusive o celular, que é um grande furtador, né? Um grande ladrão do nosso tempo. Então, ele traz muito essa reflexão sobre, de fato, colocar aquilo que é importante como prioridade, como glorificar a Deus, como orar, como estar na presença do Senhor, como trabalhar, estar também em comunhão com a nossa família, com os nossos irmãos e, de fato, fazer com que a gente entenda o que é importante. Então, esse material aqui é muito legal. Ele é da editora Fiel, junto com a Purpose Paper. Outro livro aí para as mãezinhas é o Regra de Vida para Mães, Como Ordenar o Seu Lar e Trazer Paz à Alma. Esse aqui é um livro católico, eu confesso, porém a autora ela já foi protestante, então ela fala ali até de Elizabeth Elliot na sua escrita. Ela fala sobre, de fato, como organizar a vida, porque a gente sabe que a maternidade tem muitas demandas, e ela fala sobre o caos que ela se encontrou. Aqui no canal tem uma resenha sobre esse livro, é muito bom. Então, se você quiser saber de forma mais aprofundada, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo que tá aqui no canal. Ele é muito rico, assim, de dicas, de sugestões. Ela também fala sobre o que é importante. Ela fala, de fato, que a gente precisa fugir de coisas que nos atrapalhem, que a gente acha que é importante, que a gente acaba colocando na nossa rotina, mas que, na verdade, não são. Então, ela fala sobre como ordenar o lar em todos os pilares que envolvem a vida da mãe, né? O marido, os filhos, as finanças, o próprio cuidado com o corpo, com a mente, com a vida espiritual. Enfim, é um livro muito rico, muito bacana. E se você quiser saber mais, sugiro que você veja a resenha completa desse livro. Ainda sobre maternidade, eu li esse livro em um dia, minha gente. Que escrita fluida e gostosa.
a escrita da Fernanda Witwicki. Eu li em um dia, uma noite, na verdade, porque não foi nem o dia inteiro. Eu lembro que eu ganhei esse livro aqui à tarde. Quando eu cheguei em casa à noite, eu simplesmente devorei. É muito bom. Ela fala sobre as estações da maternidade, as 4 estações, no período de um ano, com o nascimento do bebê. Então ela fala sobre o puerpério, enfim, sobre trabalho, sobre várias camadas que envolvem ali esse período de um ano da maternidade. Ela conta a experiência dela, experiência muito edificadora, da Thomas Nelson com a Pilgrim. E assim, as ilustrações é um show à parte, né? Esse livro é simplesmente maravilhoso, muito gostoso e muito fluido, muito fácil de ler, mas com uma teologia muito boa. O próximo livro é um livro que eu tinha bastante tempo aqui em casa, que é O Deus no Banco dos Réus, de C.S. Lewis. Eu comecei ele algumas vezes, mas parei. Mas esse livro aqui, de fato, é um dos melhores, assim. Eu já li outros livros do autor, é um dos meus autores favoritos. E esse aqui é um livro muito completo. Ele fala sobre apologética, ele fala sobre, enfim, até a própria vida cristã mesmo. Como de fato a gente acaba vivendo muitas vezes um cristianismo muito raso e sem saber de fato quem nós somos. Ou então a gente coloca Deus literalmente no banco dos réus. E como a sociedade acaba julgando algo que não conhece, inclusive os próprios cristãos, o que é bem vergonhoso. Então é um livro muito confrontador. Eu amei a leitura, é uma leitura muito, muito gostosa, apesar de ser um livro denso, mas é um livro com muitos ensinamentos. Eu me pergunto até hoje porque eu só vim ler essa obra em 2025. Mas é muito, muito boa. Essa aqui é a edição da Thomas Nelson, com essa capa aqui de luxo. Eu tenho uma coleção, eu tenho outros livros, na verdade, não tenho todos da coleção, mas eu tenho outros livros dessa edição aqui da Thomas Nelson, que tem essa capa bem, bem decorativa, assim. Fica até no meu rack, bem em destaque. Bom, o próximo livro que eu gostaria de mostrar pra vocês é da Purple Paper, com a Thomas Nelson também, é do autor Justin Whitmel Earley, não sei como é que fala. Tem uma resenha desse livro, então se você quiser saber de forma mais completa e aprofundada sobre essa obra, eu indico que vocês procurem aqui no canal, porque também temos resenha desse material. Ele é maravilhoso, ele fala sobre uma regra comum, e uma regra comum nada mais é do que hábitos, costumes que as pessoas levam no dia a dia. Todo mundo tem uma regra de vida, todo mundo vive a vida de alguma forma, né, litúrgica, digamos assim. Até o próprio autor fala sobre liturgia aqui. Mas ele dá dicas, sugestões de como viver uma vida com uma regra comum que glorifique a Deus. Então ele fala sobre jejum, sobre descanso, sobre a mesa, sobre as amizades, enfim, ele fala sobre muitas coisas. É um material muito rico, muito gostoso, muito fluido e fácil de ler. Eu li em uma semana, eu acho, menos de uma semana. Muito gostoso, assim, muito enriquecedor. E eu saio riscando bastante, assim, os livros que eu leio, saio destacando. Mas esse daqui, com certeza, foi um livro que eu anotei muita coisa pra minha vida, porque é muito bacana. Então, sugiro que você também olhe a resenha dessa obra. Próximo livro também é um livro católico. Mas é um livro, assim, bem gostoso de ler. Ele fala sobre o poder oculto da amabilidade. E eu acho que ele foca muito na questão da humildade. De como você, de fato, viver uma vida para amar o próximo. E muitas vezes, amar o próximo coloca você em uma situação de humildade mesmo. De tentar diminuir cada vez mais o orgulho. Porque amar o próximo é lidar com as dificuldades que ele apresenta. É lidar com os pecados do outro. E a gente precisa lembrar constantemente que somos pecadores. Então, é um livro que eu gostei bastante de ler. Algumas coisas são muito difíceis de serem aplicadas. É um livro, de fato, muito confrontador, mas vale a pena a leitura. Por fim, né, na verdade, esse é o penúltimo livro. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. É uma leitura bem complexa, assim. É um livro assim, como é que eu posso dizer? Sabe? Ele é pra quem gosta de psicologia mesmo, para tentar entender como funciona a mente do homem diante da sociedade, diante de tantos conflitos com ele mesmo e como ele se observa, de como ele se insere no meio do todo, sabe? Como a nossa mente é complexa, como a nossa mente às vezes quer viver, como a gente se coloca em uma situação de tentar viver de aparências, sabe? Então, é um livro muito complexo, é um livro fininho, assim, ele não é muito grande, ele tem pouquíssimas páginas, ele tem 100 e poucas páginas, mas é um livro
que é bem intrigante. E por fim, porque o ano não acabou, na verdade isso aqui é uma releitura, é o Liturgia do Ordinário, de Tish Warren. Eu acho que eu comprei esse livro assim que ele lançou. Acho que nós estávamos na pandemia, não lembro exatamente. Mas é um livro muito gostoso. Eu estou relendo, eu não concluí ainda a leitura. Ainda estamos em dezembro, mas talvez, eu não sei como é que vai ficar, porque eu vou ter que trabalhar. Talvez eu só leia esse livro até o final do mês, que no caso nós estamos em dezembro, né? Se eu ler outro, eu compartilho com vocês, mas eu acho que não vou conseguir ler outra obra esse ano. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora. Mas a Liturgia do Ordinário foi um livro que mudou a minha vida. Foi a primeira literatura que eu tive acesso, não foi, filha? É porque minha filha tá querendo participar do vídeo, mas eu só consigo gravar esse vídeo agora. Foi a primeira literatura que eu li, que me abriu os olhos sobre encontrar Deus nas coisas mais triviais da vida. Muitas vezes a gente pensa que a gente só encontra Deus, não é? Em um momento de oração, na igreja, em um momento de estar realmente ali prostrado aos pés do Senhor. Mas Deus, ele pode ser encontrado literalmente em todas as situações da nossa vida. E a gente precisa entender como é que a gente pode glorificar a Deus em todas as situações mais triviais do nosso cotidiano. Então esse livro é um presente, assim, é um abraço. Eu acho que se você conhece alguém que nunca leu essa obra e você quer presentear essa pessoa, esse aqui é o presente certo. Eu acho que ele é um abraço, sabe? Ele é... Nossa, eu não tenho palavras para descrever. Ele é muito bom, tanto é que eu estou fazendo a releitura. E é isso. O vídeo acabou. Esses foram os livros, as obras que eu li durante esse ano de 2025. Se você leu algum desses livros ou tem interesse, pode deixar aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão pra mim, pra que eu leia em 2026, deixa aqui também, porque eu adoro essas dicas. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até a próxima!